Fala galera, Senhor Biologia na área para mais uma aula para você de conteúdo muito relevante e útil para sua caminhada de estudante rumo à sua vaga na universidade, rumo ao seu concurso público aí. Vamos falar agora de linkage. Nesta aula você vai entender um exercício bem bacana de linkage e diferenciar o que é disposição cis e trans. Linkage, pessoal, é uma situação que Morgan descobriu. Mendel, que é o pai da genética, teve, entre aspas, com todo respeito, muita sorte, porque ele não encontrou nenhuma situação de linkage dentre as características que ele analisou quando ele estudou as ervilhas. Em todas aquelas situações, os genes que determinavam aquelas características estavam localizados em cromossomos diferentes, em cromossomos separados, não estavam no mesmo cromossomo. Por exemplo, o par de gene que determinava a cor da ervilha estava em um cromossomo. O par de gene que determinava a textura das ervilhas estava em outro cromossomo. Por isso que ele conseguiu concluir que a segregação dos fatores ela acontecia de forma independente. Tentando comprovar essa lei, Morgan não conseguia, ele estava encontrando dificuldades em algumas situações em que ele estava estudando, especialmente quando ele analisava as características de Drosophila melanogaster, que é aquela mosquinha que fica em cima da banana ali, a mosca da fruta. Ele encontrava dificuldade. E aí ele concluiu algo que é bem óbvio para nós hoje, mas lá naquela época não era. E ele teve uma conclusão brilhante. Provavelmente a proporção não estava seguindo o padrão mendeliano, porque os genes que determinavam aquelas características, como por exemplo o tamanho da asa e a cor do olho da mosca, esses genes estavam localizados no mesmo cromossomo. Então não tinha como a segregação acontecer de forma independente, era totalmente dependente um do outro. E aí nasceu o linkage. Vamos resolver agora uma questão de linkage que você vai ver como que tudo isso aí acontece. Eu já tenho uma aula gravada em que eu faço várias questões sobre linkage e falo sobre linkage. Nessa aqui é uma questãozinha que nós vamos fazer para o seu estudo aí e segue comigo. Vamos lá, leia a questão, aperta o pause, resolve aí e depois assiste a resolução, beleza? Vamos lá? Suponha a existência de dois genes, o A e o B, localizados no mesmo cromossomo e com frequência de permuta de 16%. Do cruzamento de um macho de híbrido com um fenótipo, com um genótipo cis, com uma fêmea azinho, bezinho, qual a frequência esperada na primeira geração filial de indivíduos com genótipo azinho, bezinho? Bom, faz a questão aí, encontra a sua resposta e depois continua assistindo a aula. Vamos ver. É isso aqui que a questão quer, ó. Tem esse homem aqui, esse indivíduo macho aqui, azão, azinho, bezinho, cruzado com a fêmea azinho, bezinho, e qual a chance desses indivíduos terem na primeira prole esse indivíduo aqui. Como que acontece? A questão nos deu algumas informações. Olha só a situação aqui do cromossomo, ó. Imagine que eu tenho este cromossomo aqui e este outro cromossomo, e aqui está o seu homólogo. Esse cromossomo, ele tem aqui o gene azão e aqui o seu alelo, azinho. Agora a pergunta que fica, qual que eu ponho aqui embaixo? O bezão do lado de cá e o bezinho do lado de lá? Ou eu ponho o bezinho aqui e o bezão lá? Aí tem no enunciado uma informação muito importante. Dá uma olhada no enunciado de novo aí, ó. Olha o que ele disse aí. No seguinte ponto. Do cruzamento de um macho de híbrido com genótipo cis. Essa informação foi crucial. Aqui, ó, é cis, não é trans. O cis é quando os genes dominantes estão em um cromossomo e os genes recessivos estão em outro cromossomo. Essa é a disposição cis. O que eu posso concluir disso aqui? Eu posso concluir que esse indivíduo vai formar um gameta parental que vai ser de qual tipo? Azão, bezão. Esse é o gameta parental. Ele vai formar um gameta recombinante que vai juntar esse com esse outro aqui, ó, formando um X aqui. O gameta azão,
Bzinho. Vai formar o gameta recombinante Azinho, Bzão. Azinho, Bzão. A explicação porque tudo isso aqui acontece é o crossing over, que a gente tem uma aula teórica falando sobre isso aí perfeitamente como que acontece. Aqui eu não estou dando atenção a esse ponto porque nós estamos resolvendo uma questão. E o outro gameta parental, que é o Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. Informação preciosa que a questão nos disse. Olha aí de novo na questão. E com frequência de permuta de 16%. A frequência de permuta é a distância que acontece entre os genes aqui, ó, que ela é de 16%. E a frequência de permuta é a soma dos gametas recombinantes, porque o gameta recombinante surge fruto de uma permutação gênica. Então a frequência da permuta forma os genes recombinantes, que eu tenho aqui 8% para esse indivíduo e 8% para esse indivíduo. Se 16% é a soma dos recombinantes, para fechar no 100% tem que ser o quê? A soma dos parentais. Então falta 84%. Então eu tenho 42% de um gameta parental e 42% de outro gameta parental. Bom, volta lá no cruzamento que ele quis. Esse indivíduo aqui vai formar um tipo de gameta só, que é o gameta Azinho, Bzinho. Para formar esse indivíduo, este gameta Azinho, Bzinho tem que ser fecundado por um outro gameta Azinho, Bzinho, que esse indivíduo vai formar. Com qual frequência esse indivíduo vai formar um gameta Azinho, Bzinho? Nós achamos aqui, ó, 42%. Então, como aqui é 100% Azinho, Bzinho, quem vai determinar a frequência de indivíduos com genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho é o gameta Azinho, Azinho parental desse indivíduo duplamente heterozigoto. Então, a frequência desses indivíduos é de 42%. Pode apagar a interrogação aqui. Resposta letra C. Gostou da questão? Essa é a genética de linkage. A explicação como tudo isso acontece, todo esse entendimento e muitas outras questões, você vai encontrar no curso completo de genética que eu, Senhor Biologia, preparei com muito carinho para você. Ali, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita eficiência, eu exponho para você toda a minha técnica do estudo de genética. Você vai compreender genética completamente ao adquirir esse curso. Não marque bobeira, hein? Se liga nas aulas, se liga nas notícias, que esse curso está aí para você adquirir. Grande abraço e até mais. E não se esqueça, visite o meu Instagram. Tem o Instagram do @senhorbiologia. Lá tem notícia quase todos os dias. Grande abraço, até mais.